Pessoal, sim. Santo, iniciar esse encontro, nos pedir, Espírito Santo, cuide de cada coisa, cada palavra, sobretudo do nosso coração, para que esteja aberto a ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre um caminho certo em nossa vida, que ela cresça e frutifique. Que aquilo que nós ouvirmos hoje, possamos conservar em nosso coração e levar para sempre em nossa vida. Nos rezar com as mesmas palavras que o Cristo usou para fazer a sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos. eu vim em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos mais uma vez aqui. Faz o que manda para mim. Bota para não receber nenhuma notificação, porque às vezes a notificação pode. É verdade. Sim. É. Não. É. Tá. É porque ele é profissional dela. Está contratado. Sabe o jogo do Flamengo? Aqueles caras que ficam atrás do gol, que manda, ele fica lá atrás do gol. Tem que ver uma Vai, tira. Tá. Deixa. Gente, traumatizei vocês com as aulas dos sacramentos ou sobrevivemos? Mais à frente. Agora, nós vamos falar sobre o exame de consciência. Um dos elementos para a confissão, mas não só. Gravando aí? É por isso que eu precisava saber alguém entrar no link e ver o que está aparecendo. O link foi enviado. Aqui embaixo. Não deve. Ah, mas aqui está claro. Quem tem claro? O meu está entrando, gente. Vamos ver. Ah, que bom. Não posso dar continuidade. Bom, falei não só para a confissão, porque tem três tipos de exame de consciência. E a gente precisa estar bem nos três tipos. O primeiro tipo é o da confissão, que é o que a gente vai se debruçar aqui hoje. Primeiro tipo, confissão. Todo tipo de exame de consciência é o que fazemos na missa. Pincelar. Lembra do ato da missa? É rápido. Porque às vezes já pensa que vocês já sabem fazer parada. Não dá muito tempo, não. A sagaz já ali. E vai estar sagaz com como? O terceiro tipo de exame de consciência. Exame de consciência à noite. Vou botar aqui. Confissão. Então, missa e o noturno. O noturno é o mais simples de todos. Toda noite, você refletir dois elementos. O que foi bom?
É estranho dar aula escrevendo em português, quando dava aula de grego. Então você reflete naquele dia. Então, acabou o dia. Você vai refletir. Foi bom hoje. Valeu a pena hoje. E é tipo assim, o que foi bom e eu quero manter na minha vida. Amanhã quero manter isso. E a outra pergunta, obviamente, o que foi ruim. Foi ruim hoje. E eu não quero mais. Amanhã eu não vou manter. Tem coisa, tem práticas, até vícios na vida, que às vezes não é nem ilícito, mas eu não quero mais. Sei lá, vamos supor. Aí eu fiquei tempo demais no Instagram, me atrasei para algum compromisso, sei lá, supondo aqui uma situação. Ilicitude nisso? Tem, não. Mas eu não quero. Quero, sei lá, eu quero ficar pouco tempo no Instagram. Porque eu não quero descumprir com a minha rotina. Então, é um exemplo de coisa ruim. Essa coisa ruim é o que eu considero ruim para a minha vida. Não quer dizer que sejam coisas, necessariamente, sejam coisas ilícitas. Então, isso é algo a fazer todo dia, toda noite, melhor dizendo. Antes de dormir, fazer esse exame de consciência. Tinha uma expressão em inglês, que é in e out. Mas tinha alguma outra, não sei se era do in, do out, mas agora. Coisas assim, para manter, para deixar dentro, e coisas para tirar, botar fora. Isso era get in, get out. Não lembro. Não lembro agora. Mas tem, como é que é, aquele UCAT, tem um UCAT, que é de exame de consciência, e aí ele tem essa, se tiver alguém com internet, joga aí. UCAT postinho, eu acho, pequenininho, sim. Aí no título dele tem essas expressões. Né? Várias orações. O próprio Padre Alex Nogueira, que a gente manda todo dia de manhã para ele, ele tem a oração da noite, na oração da noite ele conduz os exames de consciência, ele faz essas perguntas para você fazer. É legal você ter subsídios, né, para você poder aprender, né, mas prática. E é contigo mesmo. Ninguém vai ser uma pessoa melhor se você não for atrás. Então, esse é o motor. Dúvidas. A igreja pedir demais, você à noite refletir isso. Eu à noite eu não sou mais nada. Operei o dia inteiro, funcionei o dia inteiro. Eu à noite eu não sou mais nada, mas consigo fazer essa reflexão. E aí, se você já está bem nessa reflexão, o da missa fica mais fácil, e é você pensar, na missa são os pecados veniais. Vou distingui-los um pouquinho mais à frente. Mas, assim, os veniais bem associados, então aqui já vai pensando nas coisas ruins. Entre essas coisas ruins, certamente vão ter
pecados veniais. Por exemplo, noite, ou mais de uma noite, você refletir e ter preguiça. E aí a preguiça, claro, está aqui ruim, mas também está aqui pecado venial. Estamos acompanhando? E o exame da confissão, que são os pecados, todos eles. Mas, obviamente, aqui está mais para os pecados graves ou mortais. Mortais ou graves, veniais ou leves. Mas você pode confessar também pecados veniais. E aí, o exame de consciência para a confissão é assim. Aí a pessoa chega para se confessar, uma senhora de 80 anos, aí ela senta e ela fala assim, quando eu tinha 9 anos, eu vou estudar a história desde os 9. Pegar um pouco. Mas se eu falar o pecado e não contar a história, você não vai entender. Eu duvido muito. São 10 anos de padre, e que eu não vai entender. É uma lista. E por que uma lista e não história? Sei que é assim. Sabe aquela questão de tem várias ciências estudando o mesmo objeto de estudo, mas cada ciência tem um foco diferente. Então, estudando a consciência, tem várias ciências. Tem a sacerdócio, tem a psicologia, tem a sociologia, tem várias ciências estudando a consciência humana. Mas cada uma tem foco. No nosso caso, não como eu me sinto triste por causa disso. É o pecado. Se você precisa contar uma história para que eu entenda o pecado, você está falando o seguinte para mim, inconscientemente. Você está falando o seguinte para mim. Eu não sou culpado. Eu estou te localizando quem é. Ou eu sou vítima. Eu não sou culpado, eu sou vítima. Eu fiz. Eu fui obrigado a fazer. Quando você conta uma história. Não é à toa que às vezes a pessoa chega assim. Meu marido é muito difícil. Aí você sabe, né? Eu fico irritada. A pessoa não é culpada, a pessoa é vítima. Diferente da pessoa se acusar. Porque eu não entendo por que meu marido faz assim, tá? É outra, tá vendo? E a história é terrível por causa do seguinte. Eu atendo um dia, na conta mínima, eu atendi umas 10 pessoas. Aí você está contando uma história. Eu ainda não entendi. É uma história super complexa. Tem vários personagens na história. Aí a pessoa introduz até que roupa de cada personagem. E aí eu fico assim, né?
O que dessa história que eu tenho que coletar? Sabe? Tentando me situar. Diferente, né? Logo, cara, me irritei. Então, pronto. Aí agora está contando uma história. Aí eu já sei, não, ela está contando essa história para marcar onde ela se irritou. Agora dá uma história. Eu não sei se eu prendo a informação do nome do sogro, se isso vai ser importante na história. A gente entra na cabeça da pessoa, né? A gente tem nossa consciência, né? Eu não vou capturar. É bom o desabafo. Não estou criticando o desabafo. O desabafo é bom. Mas eu gostaria só de eu saber. Sabe? Eu preciso desabafar. Já me situei. Eu vou me confessar. É um sacramento. É um sacramento. Não acho que a gente deve levar, sabe, de qualquer forma, um sacramento. Ah, eu estou triste. Então não é melhor desabafar primeiro e fazer o sacramento com um exame de consciência bem feitinho? Não é melhor? Fazer o sacramento com o respeito que o sacramento precisa. Às vezes as pessoas vão buscando o sacramento da confissão como se fosse um amuleto. Ah, eu quero estar bem, padre. Mas esse não é o propósito da confissão. O propósito da confissão é: eu estou arrependido do meu pecado. Ou, padre, eu vou fazer uma pregação e eu gosto de quando eu vou pregar que eu seja confessado. Esse não é o propósito da confissão. O propósito da confissão é: eu estou arrependido. A confissão não é um amuleto que vai facilitar a vida. A confissão, ela é eficaz naquilo que ela se propõe a resolver. E tem aquele que chega na confissão: eu não tenho um pecado nenhum. Eu não tenho pecado nenhum. E aí, o que eu faço? Você lembra que quando eu falei de sacramento, que todo sacramento tem a matéria e a forma, e que a matéria do sacramento da confissão é o pecado? Sem matéria, eu não consigo fazer o sacramento. Eu posso celebrar uma missa sem hóstia, sem vinho? Eu não posso fazer uma confissão sem pecado. Beijo, tchau, se cuida. Então, por isso é importante entender sobre o exame de consciência. Podemos, então, passar para esse exame? Coisas a saber ainda sobre o exame. Precisamos, então, definir o que é pecado. Então, o pecado é o tema do exame de consciência, tanto da confissão quanto da missa. Precisamos, então, entender sobre o pecado. Ele precisa ter três características. Então, o pecado é algo de desunião com Deus, mas para ele acontecer, ele precisa ter essas três características, obrigatoriamente ter essas três características. Primeira característica é a matéria. Pecou. Pecou o quê?
que foi o pecado. Eles são mais difíceis de eu tirar. A pessoa tem que contar a história toda. Às vezes, essa eu acho mais divertida. Mas eu não sei o que eu pequei, não. Aí conta a história toda para falar assim, e aí, qual foi o meu pecado? Eu passo por ele. Matéria. Então, qual é o pecado? Essa matéria pode ser grave ou mortal, né? Ou leve ou venial. Vai ser matéria grave se for contra um dos 10 mandamentos. Sempre tem exceções que vai analisar aqui. Vai ser matéria grave se for contra um dos 10 mandamentos. Vai ser matéria leve se for um dos 7 pecados capitais. Então, já resolvemos a consciência do ato penitencial. Eu menti, eu tive preguiça, eu tive soberba, eu tive luxúria. Isso é muito engraçado para as crianças, porque ainda não entendem luxúria, porque nem estão nessa parte de entender isso, né? E acham que luxúria é alguma coisa de luxo, né? E aí, às vezes, tu está lá entendendo a confissão de criança, teve luxúria, pai. Se você entende de luxúria, eu gosto tudo do melhor. Então, no ato inicial, ao invés de você estar lá olhando o celular, dando escolhinhas, você tem que estar pensando ao longo da missa dominical, se ao longo daquela semana você caiu nesses pecados. E a missa pode absolver. Então, os pecados leves, ou veniais, podem ser absolvidos ao ato penitencial. Okay? Segunda questão é consciência. Saber que aquilo é. Então, não se caracteriza como pecado se a pessoa não tem consciência daquilo. Sempre vai ser algo ruim. Então, não vai ser imputável a pessoa. Tem que ter consciência. Aí a brincadeira que sempre tem é, então é melhor não falar de pecado. Porque ninguém sabe e ninguém peca. Só que as coisas ruins que fazemos sempre vai atrair coisas ruins. É o Salmo 41. Um abismo atrai outra vez. Um erro atrai outro. Um mal atrai outro mal. Um pecado atrai outro pecado. Sempre começa com uma coisinha leve, uma permissão, outra permissão. Sempre começa com toda a avalanche começou com uma pedrinha. Só agregando, agregando. Daqui a pouco é um bolo compressor que está passando por cima de tudo e de todos na sua vida. Então, por mais que você não se dê consciência, as atitudes pecaminosas sempre estarão fazendo mal na sua vida. Muito melhor
você nomeá-las aqui e confessá-las, erradicá-las. Sabe, a pessoa que está doente, mas não tem algo, não sabe com o que está lutando. O terceiro requisito é liberdade. Liberdade ou vontade. Eu quis fazer, fui livre. Por isso que é estranho a pessoa arrumar culpado. Ah, o meu marido, eu faço, o marido não está aqui, não. Está aqui se confessando é você. Porque se você coloca a culpa no outro, você fere com a liberdade, e aí você não está na condição do pecado. Eu atender essa condição, você precisa, não. Eu tive liberdade, eu quis. Tive vontade. Eu me irritei porque eu tive vontade. Foi minha. E sim, é um exame de consciência bem feito. Ou aquela história que fica assim, só para pegar aquela história que faz o seguinte, né? Ah, até que momento eu posso chegar atrasado na missa? O que vocês acham? Aí eu falo para a pessoa assim, até a entrada do sacerdote. Agora, a coisa muda sobre o porquê que a pessoa chegou atrasada. Uma coisa é, cheguei atrasado porque para me arrumar é uma novela, padre. Então, você é totalmente culpado, né? Você poderia, então já sabe que demora para se arrumar, tem que se arrumar antes, né? Outra coisa é, padre, cheguei atrasado, nada, Barra da Tijuca. Do nada vem um trânsito que a gente não esperava. Ah, nunca tem esse trânsito. Pois é, o acidente parou tudo. Você tem qual liberdade sobre isso? Nenhuma. Nenhuma. A gente chegou atrasado, não sei como mesmo, chegou atrasado para comungar. Porque não configura o pecado. Faltou um dos elementos. Eu estava passando, eu estava quase chegando na igreja. E uma senhora carregando um peso, eu fui lá. Ajudava a chegar na casa dela com aquele peso, aquelas compras lá de mercado. Então, a missa começou ali, naquela caridade. Então, você não teve essa. E aí não configura o pecado. O pecado, para ser configurado, precisa ter as três características. Aí, vaga. Isso é a vaga. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, assim, é um fato, mas a gente já sabe. É previsível esse fato. Né? Diferente de um trânsito que era trânsito na barra é previsível. Domingo não, né? Mas assim, aí eu até dei de exemplo. Foi um acidente, porque acidente é imprevisível. Então, assim, não tinha verdade. Agora, o fato de não ter vagas é algo meio que previsível, pode ser antecipado. Mas eu acho que é sempre um problema gostoso da nossa paróquia. Todos os problemas que se tem por aí, o problema é que a igreja não tem. É um problema, não estou desconsiderando isso, mas é gostoso. Já tem problemas piores. Então, a gente está num problema mais gostosinho. Entendido disso? Entendido por que a historinha
a historinha vai inferir esse aqui. Ou aquela história assim, qual é o meu pecado? Está ferindo a consciência. Se a pessoa não tem consciência do que fez. Por isso, o exame de consciência é importante. E ser honesto, né? Você não está ali sendo avaliado pelo pai da família. Tem médico que fica olhando para a cruz, você viu? Tem uma cruz na mesa. Fica olhando para a cruz. Para não olhar para a pessoa, para quando eu olhar a pessoa, não ficar lembrando, não associar pecado e pessoa. Então, enquanto a pessoa fala, mas aí tem gente que caça o meu olhar. E aí eu percebo que a pessoa está querendo assim, pegar o meu pau como se eu estivesse distraído, né? Então, de repente, essa pessoa ficar olhando para ela. Mas, assim, o pai não está. Eu estou celebrando, eu estou na alegria que você ali rasgou e a pessoa que saiu não é a pessoa que entrou. Que é a alegria. Aí as pessoas ficam com medo do julgamento, o pai vai pensar que você está liberto dos seus pecados. As pessoas ficam, tá? Aí fala assim, meia dúzia de pecados e fala assim, padre, eu rezo todo dia, eu vou na missa. Eu falo assim, não te absorver disso, não. Você não precisa gerar uma imagem positiva no padre. Você está ali no momento que é confissão, tem outras pessoas para se confessar, e aí você está gastando um tempo com coisa desnecessária. Dúvidas sobre essa questão? Então, agora falta a gente analisar. É sempre bom recorrer esse exame de consciência. Eu apontei um aqui, então busque o catecismo. O catecismo aponta em cada um dos mandamentos. Então vamos para os mandamentos. Preparados para uma viagem? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Antes que você comece a pensar, bom, desses eu não preciso contar nada para o padre. Vou dar uma dica para você. Comece falando, não amei a Deus sobre todas as coisas. Porque se tivesse amado a Deus, ele não teria feito os outros pecados. Então, é mais honesto você já começar, não. Começar, como é que começa? Então, o padre fez a oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor esteja em tua mente e teu coração, para que arrependido confesse os teus pecados. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pode falar. O que você vai falar? Quando foi a última confissão? E a última confissão, o padre foi... Nunca se confessou. Primeira confissão, padre. Para você já se situar. É uma coisa, assim, o número de pecados que você narrou, dado que, sei lá, sua última confissão foi há 15 dias. Outra coisa, pelo mesmo número de pecados, sua confissão foi há 3 meses. Então, começa com
Quando foi a última vez que você se confessou? Depois você é mais honesto você falar. Não amei a Deus sobre todas as coisas. Mas este mandamento tem alguns pecados que a gente deve refletir. Primeiro deles, dúvida. Duvidei de algum ponto da fé? De dúvida. Dúvida não no sentido, porque a dúvida é tranquila. Dúvida nos move a entender melhor as coisas. Eu tive aquela dúvida que me desestabilizou, me tirou do eixo. Eu duvidei de algum ponto da minha fé, ou não acreditei, incredulidade, não acreditei em alguma coisa. Tem gente que pensa em, eu sou católico, mas isso aqui é ele é tudo usado. Tem algumas partes que eu olhei, deve interpretar de forma literal. Não. As 7 pragas do Egito. Eu olhei estas. Eu li aquilo ali, eu fico pensando, será que foi esse mesmo? Foi uma história dos centrais? Então, o fato de eu... Então, tem dúvida, é isso que eu estou estabilizando. Tem dúvidas que nos levam à reflexão, tá? Levam a refletir, buscar. Então, com quem que eu vou conversar sobre isso, para me esclarecer? Agora, tem a dúvida sobre a fé, sobre os pontos da fé. E aí, sim, é complexo. Você não busca só resolver. A dúvida aqui, gente, é a seguinte: Deus existe mesmo? É isso que é o ponto mais crucial, porque alguns elementos que a gente acaba não desconhecendo e aí buscando se informar. Não é qualquer dúvida, não. Padre, pode ser também. Não, eu sou católico, mas eu acho que tem reencarnação. É uma dúvida também que é pecado, né? Aí é heresia. Heresia, que é acreditar em um ponto de uma questão que a igreja não aceita. É esse o segundo ponto. Incredulidade, heresia, escolher uma coisa, uma doutrina que não é aceita pela igreja. Apostasia. Apostasia. Eu abandonei a fé. Abandonei, neguei a fé. Ou cisma. Eu saí da igreja e fui para uma outra que fundei a fé. Outra igreja. Cisma. E já vão anotando o que você vai falar. Não. Desespero. Pode chegar. Chegar. Não, isso não. Não, peguei esse primeiro, né? A terceira mandamento. Desespero. Por que desespero é contra o primeiro mandamento? Porque desesperar é entender que ninguém pode te ajudar, nem Deus. E Deus sempre pode. Deus sempre pode te ajudar. Presunção. Achar que você é melhor. Você é melhor que Deus. Você dá conta da sua vida. Você faz e acontece.
Mas Sentir vergonha também. Abandono, né, da fé. Indiferença. Indiferença. Né? Eu até sei que Deus existe. Vivo como se ele não existisse. Eu não tenho muito mais coisa, né? Ingratidão. Eu não sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Não sou grato ao dom da vida, que é tudo que Deus faz por mim. Claro que porque a matéria é grave. É claro que diferencia a questão da consciência e da vontade. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ingrata, mas ela não tem consciência da dimensão desse pecado. Então, faz com que a matéria que ela grave, ela entende que não está certo, mas ela não tem consciência total. Então, para ela, então, aquele pecado é leve. Por isso, uma consciência bem informada faz exame de consciência. É o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Gratidão, tibieza, que é o esfriamento da fé. Assídia, que é a preguiça espiritual, preguiça de rezar. Isso sempre pergunto para as crianças, e eu sempre me espanto com as crianças falarem assim. Mas é só bonitinho. Tá bom, mas... Ódio a Deus. Tem ódio. Superstição. Idolatria. Colocar outra coisa no lugar de Deus. Adivinhação e magia. Aí, é só um horóscopozinho, tá? Eu sempre brinco de que estudei grego o suficiente para saber que saber o futuro não serve para nada. Porque todas as tragédias gregas começam, eles vão no oráculo, aí o oráculo dá a visão do futuro, aí eles vão tentar mudar esse futuro e tudo acontece de ruim. Então, saber o futuro não te serve para nada. Tentar a Deus. Sacrilégio. De respeitar algo sagrado. Simonia. Simonia é a venda de objetos sagrados. A compra dessa água foi abençoada pelo padre Marcelo Rossi. Foi abençoado, não pode ser vendido. E às vezes a pessoa vai lá, vai em Roma, compra um monte de objetos. Não, comprei em Roma, já está mais do que abençoado. Não está nada. Você comprou, tem que abençoar. Essa gente que quer comprar relíquia, não está errado. Ateísmo. Ateísmo
e agnosticismo. Ateísmo, não acreditar em Deus. Agnosticismo, acreditar em Deus, expressar uma religião. E aí tem gente, por anos, né? Abandonou a fé. Então, está vivendo no agnosticismo. Segundo mandamento, não falar contra o nome de Deus em vão. O que isso tem que falar? Abuso do uso do nome de Deus. O uso do nome de Deus para tudo. Deus me livre. Meu Deus. São expressões, são internas, são expressões, são vazias. Para você entender a expressão abuso, ou seja, está demais. Demais. Nós temos que controlar. O nome de Deus é santo. Controlar ali. Promessas em nome de Deus. E ainda mais, jurar falso em nome de Deus. O Deus não. Jurar falso em nome de Deus. Ou seja, está envolvendo o nome de Deus na mentira, quando Deus é verdade. Blasfêmia é usar o nome de Deus para coisas indevidas, para fazer piada, coisas da igreja. Não, eu falei jurar falso, mas conteúdo errado. Jurar falso eu juro, em nome de Deus, que eu vou fazer isso, que eu vou mudar. A pessoa já sabe que não vai mudar. Isso é jurar falso. Perjúrio, você fala, não, por Deus, não fui eu que fiz. Vou usar o nome de Deus para uma mentira, para tentar ocultar uma mentira. Foi o segundo. Quer dizer, é verdade. Os estão tão sensacional que eu não senti. Não é perjúrio. Simplesmente é verdade. Tá? Só cuidado para não cair naquele primeiro, que é o abuso. Toda hora você faz isso, né? Aí tem o terceiro mandamento, que é santificar o domingo. Domingo e dias de guarda. Não faltar o domingo, sim. Pecado grave, tem que confessar. E os dias de guarda? Vamos lá. Vamos ver quais são os dias de guarda. Os dias de guarda não é feriado, não. Mas às vezes tem feriado. Tá? Dia de guarda é uma coisa assim, universal, é para o mundo todo. Tá? Por exemplo, as pessoas falam assim, faltei o dia de Nossa Senhora Aparecida. Não é dia de guarda. Mas Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Do Brasil. Dia de guarda é uma coisa universal. Então, são 8 dias de guarda que cada conferência episcopal pode suprimir, pode, entendeu? Passar para o domingo, para aí a pessoa, indo ao domingo, já cumpre o preceito lá. Então, vou ver. Vamos ver. Fazer apostas?
Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá. Solenidade Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro. Dia Santo de Guarda. Tem para cada mês. Ou 31, pelas vésperas, ou dia 1º. Epifania do Senhor, 6 de janeiro. Mas no Brasil é transferido para o domingo. Se você estiver fora do Brasil, viajando, sabe? É que você vai fazer o preceito ler. Sim. Eu sou paraense. Eu e Thaís, né, Thaís, esse ano não é foi Corpus Christi, né? Foi. Nós fomos à missa na igreja e não, onde a gente estava, eles transferiam para o domingo, né? Corpus Christi. Está no Caritária que você está? Mas a gente foi assim, não. A gente foi perguntar para o padre lá, porque a gente foi assim, que era de Corpus Christi. Então, não viaja no Corpus Christi. Vamos lá. A ascensão de Jesus ao céu. Que é sempre uma quinta-feira, mas aqui no Brasil é transferido para o domingo. Corpus Christi. Corpus Christi não transfere. Não transfere. São Pedro e São Paulo, 29 de junho. Aqui no Brasil é transferido para o domingo. Só tem 3 que não são transferidos, né? Seminaristas, São Pedro e São Paulo. Assunção de Nossa Senhora, é 15 de agosto. Aqui no Brasil é transferido para o domingo. Todos os Santos, dia 1º de novembro. Aqui no Brasil é transferido para o domingo. Esse ano está especial. Porque esse ano, dia 2 de novembro, é domingo. E aí tem precedência sobre o dia 1º. E aí, esse ano, que dia de Todos os Santos não será transferido para o domingo, vai ser no sábado, vamos celebrar no sábado. Esse ano, dia de Todos os Santos não será preceito no Brasil. Não será preceito esse ano. Mas nos outros anos ele é transferido para o domingo. Os domingos vai no dia 1º. Missa de Todos os Santos que vai valer cedo é como é válida como a missa do domingo. Boa pergunta. É porque Não sei que seja a missa de sábado à tarde. Sábado à tarde. Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Não é transferido. E nem é feriado. Natal, a 25 de dezembro. Não é domingo. então 8 de dezembro, 1º de janeiro, Corpus Christi no Brasil. São 3. Então, que a gente tem que decorar de ir. Fora Natal e No Brasil, deixou de ser prefeito São José. Estão viajando, então São José independente. No Brasil não é prefeito. Você vai viajando, tem que saber as regras de lá. Eu viajei em Portugal por ocasião da Ascensão de Jesus. Aí eu fui na igreja, sei lá, porque assim, sempre eu vejo assim, paramento
frango, mas toda a Páscoa para o frango. Todo o tempo da Páscoa. Aí eu perguntei, falaram que é dúvidas sobre o terceiro mandamento? Tem uma pergunta aqui no grupo, se a pessoa estiver muito doente, mas aí vai chegar na questão dos mandamentos da igreja, vai na missa. Não, só que a gente tem que lembrar daquelas tríades, né? Que é matéria, consciência e liberdade. A pessoa está doente, ela não tem liberdade, ela não é. Ah, eu não impossibilidade. Eu não vou brincar, porque Com febre, né? Pode estar com febre. falta um. Mas tem umas pessoas impossibilitadas de ir à missa têm que santificar o domingo, de alguma forma. Vai fazer uma oração, vai fazer alguma coisa, mesmo impossibilitada de ir à missa. Hoje em dia, tem missa de qualquer lugar do mundo. Eu quero treinar meu alemão. Treinar. Se ela se online, porque Está impossibilitado. não, fica assim. Cara, Por isso. Eu quero treinar meu russo. Fazer. queria perguntar alguma coisa, né, Matheus? Quer perguntar alguma coisa? Tem pergunta assim. Não, eu vejo no de copo só a quinta-feira, que é transmissível. Não, porque aqui, Corpus Christi, a gente sempre foi dado para o que é. Quinta e sexta. Também se sexta-feira. Sexta não é feriado. Quinta, Sexta não é feriado. é que é sexta-feira. Não. Vamos continuar enquanto ele não Ele vai repetir de ano. Quarto mandamento Triste, homem de Deus. é. Então, quarto mandamento. Vocês vão ver coisas que vocês não praticavam no quarto mandamento. Você tem deveres do Espírito. Quais são os deveres do Espírito? Piedade filial. Reconhecer o mais complicado que a sua vida veio por meio dele. Uma abertura à vida sexta, né? A loucura que teve aquele casal, mas teve aquela abertura à vida pelo qual você nasceu. Obediência. Obediência. Claro que a obediência não é cega. É o mandamento, é a ordem que os pais estão dando. É algo contrário à lei. Obediência. Nada que vira a moralidade. Obediência. Responsabilidade. Pais ficaram velhinhos, qualquer pessoa física. Cuidado. Cuidado. Bom relacionamento. Olha aí que ele pega. Esse mandamento pega. Bom relacionamento. Na medida do possível, obviamente. Né? Ninguém está te obrigando a fazer o impossível. O impossível. Mas você é a parte católica. Não sei se o irmão é. Você é a parte católica. Você é, por mais que assim, para ter um bom relacionamento. Mas aí, gostar, tentar mantendo alguma distância, na medida do possível. Vai se encrencar com isso.
Deveres dos pais. Quando os pais, tá vendo? O mandamento é completo. Agora, os pais em relação aos filhos. Educação dos filhos. Os pais têm que prover. Não adianta terceirizar, não. Professores ensinam, pais educam. Um meme ótimo, porque a mãe ligando, a professora ligando para a mãe para reclamar da atitude da criança. Está fazendo isso, aquilo aqui na escola. Aí a mãe fala assim, eu também faço isso aqui em casa, eu não fico ligando para você para reclamar. Terceirizando a educação. Não pode. Respeito. Respeitar os filhos. Os filhos não são seres ainda ser pessoa, não. Já são pessoas, então tem respeito. Evangelizar. Prover as necessidades físicas e espirituais. É uma idade também, né, gente? Convenhamos, né? A pessoa já é manjo velho, fala assim, ela que me botou na vida, puxei. Não pedi para nascer, viu? E aí, esse mandamento também prevê a sua atitude em relação às autoridades civis. Como que honrar a pátria, né? Então, o que temos aqui? Colaborar com os poderes civis, pagamento dos impostos, o exercício do direito de voto e a defesa. Cumprir as leis também. Você fez uma coisa errada no trânsito, ninguém está vendo. Ninguém morreu, padre, mas podia. Já não. É. Em relação aos professores também, né? Autoridade da criação. Ok? Dúvidas? Já estão analisando as barbeiradas? Jogou isso na rua, depois vou pensar, mas joguei isso na rua. Quinto mandamento. Quinto mandamento não tem nada aqui, pelo amor de Deus, padre. Matar, não matei. Veremos. Quinto mandamento. Quinto mandamento que é não matar. E aí, o que nós temos? O homicídio. Homicídio voluntário. Já trabalhei em favela. Teve um jovem que virou assim para mim e falou assim, não vou dizer o que ele falou, não. Vou dizer um pecado que você nunca ouviu. Duvido. Já trabalhei em favela, nossa. Aí depois que ele contou o pecado, não só já ouvi, como já ouvi pior. E às vezes tem isso, né? A pessoa está cheia de vergonha de contar o pecado. E assim, mas que você vai falar, eu não falo. Então a cara faz.
Aí a pessoa está enrolando, Arrasada, né? a pessoa está enrolando, fala. É só isso. Não, se tanta coisa. Só isso, está enrolando, aí está sempre vergonha, só por causa disso. Homicídio. Furto também está nesse. E aí há também as questões, né, de contribuição, não foi a pessoa que abortou, mas contribuiu para o aborto. Muitos, parece que alguém soube e não interveio. Né? Mas tem aquela pessoa que incentivou, tem aquela pessoa, tem esse telefone aqui, ó, dessa clínica que faz aborto. Então, essas pessoas também. Não sei se é isso que você queria dizer. Médico, né? Eutanásia. Eutanásia é um ponto complexo. Eu já fui num hospital e aí a família estava desesperada, porque os médicos tinham dito que ó, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. A pessoa estava vivendo sobre aparelho e esses aparelhos estavam danificando a pessoa. Não. Aí a família está fazer possa, contra a minha fé, desligar o aparelho. Eu falei, não, isso não é eutanásia. Isso se chama ortotanásia. Quando deixar que a vida felizmente, é o fluxo da vida. Eutanásia é você deliberadamente decidir que não, essa pessoa não vai mais viver. Então, tem gente que fala assim, se tiver que fazer uma cirurgia, é melhor deixar a pessoa morrer. Isso é eutanásia. Tinha recursos e a pessoa não quis ter, não lutou pela vida. Agora é diferente dessa questão de ortotanásia, que é a pessoa a fluxo da vida mesmo. Então, só para matar. O país que tem pena de morte, que tem pena de morte. Como é que é isso? Pena de morte não é aceita pela igreja. Não, país que tem a pena de morte, a pessoa que trabalha ali. Sim, mas aí a pessoa que trabalha não se é católica, não vai se candidatar para isso. Porque assim, ninguém deve trabalhar contrário à sua consciência. A mesma questão o médico e o aborto. Entendeu? O médico não é obrigado a fazer o aborto, porque ele não é obrigado a agir contra a sua consciência. Deveria, né? Não sei se a gente vai chegar num estado a tal ponto de que as pessoas sejam obrigadas a agir contra a sua consciência. Suicídio. E aí entra também a tentativa, né? De suicídio não vai se compensar. As tentativas, né, de suicídio ou o pensamento. Seria mais fácil deixar de viver. Com certeza. A igreja evoluiu nesse ponto, né, porque a igreja não fazia enterros suicidas, que morreu em pecado. Mas aí a igreja passou a entender, a refletir, de que a pessoa que cometeu o suicídio ela não está no seu juízo normal. Então, hoje se faz o enterro da missa de sétimo dia, com a misericórdia de Deus. Porque lembra do Deus do P3? E às vezes a depressão falhou nessa questão da liberdade. É a consciência. É consciência mesmo da pessoa ou é depressão? Ou é falta de vitamina D, vitamina B? Então, hoje a igreja evoluiu nisso. Né?
Mas, assim, o pensamento precisa ser confessado. Escândalo. Por que o escândalo aqui? Porque o escândalo pode matar a fé da outra pessoa. Fulano que é da igreja fazendo isso, eu é que não vou nessa igreja. Você não matou a pessoa, mas você pode ter matado um projeto de evangelização, né? Desistir da igreja. Eu falei, não passe muito rápido a página do... Cuidado com a saúde. No quinto mandamento. Pessoa diabética abriu uma lata de leite condensado. Já vi? Já vi a pessoa morrer. Bebeu uma lata. Eu não aguento, gente. Pessoa diabética bebeu uma lata inteira de leite condensado e morreu. Então, cuidado com a saúde. Cuidado com a saúde. Uso de drogas. Uso de drogas. Está tentando contra a saúde, ou seja, a vida. Beber em excesso. E ainda tem agravante. Bebeu em excesso e foi pegar o carro. Ainda colocou outras pessoas em risco de vida, ou risco de morte. Mas também não tratar. Não tratar, né? Tipo, você está em uma enfermidade, sei lá, tem que fazer fisioterapia, que é chato pra caramba. Aí você não vai fazer a fisioterapia, não está cuidando do seu corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado demais, a gente tem que pensar em orgulho, né? Terrorismo. Dentro do terrorismo, sequestros, tá? Falta de respeito pelos mortos. Sei lá, pelo erro digno, por ficar falando mal da pessoa que já morreu. Não esperou nem um pouco esse ano. Agora vamos fazer uma associação mental. A ira é um dos 7 pecados capitais. Você já associou, cara? Às vezes você teve raiva. Por quê? Né? Que não seja pecado. Né? Agora, essa ira, ela teve desejo de morte. Queria que essa pessoa morresse. Aí é ódio. Ódio. Então, ira, pecado leve. Ódio está dentro do 5º mandamento. A pessoa merecia morrer. Ódio. Ou não chegou a tanto. Mas essa ira, ela tem desejo de vingança. Aí é cólera também, pecado grave.
contra o quinto mandamento. Então, ira, 7 pecados capitais, ódio, que é com desejo de morte, ou cólera, que é com desejo de vingança, é contra o quinto mandamento. Falando aqui, não dá para passar essa página muito rápido, não. Mas por que eu não falei isso? Por quê? Não, aí é psicólogo. Porque aí é uma coisa que você incluiu, mas não se enquadra. Por mais pareça manter a ira dentro de você, é o famoso banheiro, né? Que é esse banheiro, que é 10 minutos tomando banho, aí depois mais 10 minutos pensando em respostas melhores para ser nada, depois mais 10 minutos pensando em planos que fazer no dia. Não, isso aí não é mais uma questão do pecado, não. Dessa, sabinha. E, por último, não evitar a guerra. Então, você poderia ter ajudado as pessoas a entrar em paz. Ao invés disso, você foi lá e botou lenha na fogueira. Você botou pilha. Depois a pessoa que chegou lá, comigo não deixava, não. Dúvidas? Agora é isso. Sexto mandamento. Agora que não acaba hoje. Não cometerás adultério. Sexto mandamento. Aí eles têm que discernir a luxúria, que é um dos 7 pecados capitais, que é o desejo, né? A compulsão sexual. Só que pecados leves levam a pecados maiores. Só olhei, ela fala. Hoje é só olhar. E o do Instagram. Mais olhadas. Aí é oi. Oi, linda, tudo bem? Aí é só ladeira abaixo. E a pessoa é casada. Então vamos lá, vamos aos pecados. Masturbação. Fornicação, que é o sexo antes do casamento. Talvez pensar que ninguém vai falar isso. Não. Palavra de velho. Pornografia. Pornografia que eu vou dizer. Qualquer filme tem. Não, André. Andou na praia. Pornografia. Prostituição. Violação. Estuprar. Isso é complexo e é muito sensível. A pessoa que foi estuprada, ela sente a vida inteira. A vida inteira a pessoa fala isso na confissão. E ela nem é nada, ela não tem esse pecado. A pessoa que violou tem o pecado. Mas ela faz confissão toda vez que você for. Mesma coisa do aborto. Pessoa que fez o aborto, ninguém fala isso. Pessoa que fez o aborto, fez o aborto há 30 anos. A pessoa em todas as confissões fala do aborto. Já foi absolvida, ela nunca se
sente e perdoa. Aqueles que se arrependeram, né? Porque tem uns que não, né? Hoje em dia tem adultério. Poligamia. Tem uma família em cada canto. Pensa tão longe, pensa que isso é coisa de África. Filhos, né? Incesto. Quando é um relacionamento dentro da própria família, né? Inclusive, filhos adotados. Filhos adotados têm o mesmo critério. Então, não é, mas ele não é sanguíneo, mas tem uma relação familiar. Jalen casou com a filha do Tita. É. Jalen. É casado. Hoje, um pouco bonito, né? União livre. Ou seja, vive maritalmente, mas não tem o sacramento do matrimônio. E resolver. Mas se combinando, não. Glória a Deus. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma família que era o seguinte: 20 anos juntos. Só que a esposa, 20 anos sem o sacramento do matrimônio. A esposa tinha um outro casamento. Antes, cara. Eu me expressei. Antes de casar com ele, ela tinha um outro casamento. Só que esse outro casamento foi numa igreja protestante, evangélica. E aí ela achou que ela não podia, que era a segunda união, não podia mais casar. E aí, só que todo católico, pessoa que é batizada na igreja católica, é obrigada ao rito católico de matrimônio. Então, a gente não reconhece a pessoa que é batizada, não se casou na igreja católica, não reconhece o válido. Se você tivesse falado com esse compadre 20 anos atrás, já estava tudo resolvido. Que maneira aqui, gente. Viu, pessoal? Esse aqui era um caso de viúva negra. E aí tem 3 maridos, Recentemente, a pessoa estava falando que ela é o terceiro casamento dela. E ela é viúva dos 2 anteriores. Então, separaram dela. E aí, algum tempo depois, morreram. Aí, o que está agora falou assim: pelo amor de Deus, nunca vou separar de você. Ok? Posso passar? Esse ainda tem a ver com o nono. Vamos juntar o sexto com o nono mandamento. O nono mandamento é não cobiçar a mulher do próximo. Você é mulher, então é não cobiçar o homem do próximo. Porque assim, não, eu só estou livre, né? No nono, além da própria cobiça, você ainda tem o quesito de falta de pudor. Não é que eu esteja querendo determinar a forma como cada um se veste. Forma digna. Mas a falta de pudor não é
só a vestimenta, não. A falta de pudor é na forma como você conversa com as pessoas. Você é um homem casado, você é uma mulher casada. Então, é para ficar abraçando tanto assim as outras pessoas, passando a mão nas pessoas. Ah, é uma brincadeira, padre. Falta de pudor. Aí depois dá liberdade para outra pessoa. Mesma questão, falta de respeito e caso. Ou libertinagem. Sétimo mandamento. Não roubar. Calma. Vai dando tudo por óbvio, não. Ah, roubar? Não matei nem roubei, padre. Você chega aí. Não matei nem roubei. Não tem pecado nenhum. Calma. O que tem nesse mandamento? O roubo. Propriamente dito. Reter bens emprestados. Pegou emprestado, devolve. Foi até para a colher da carinha. Minhas canetas que o digam. Agora também tem a ver com pagar salários injustos. Você está roubando o direito da pessoa. Fraude. Fraude. Ah, padre, mas o governo rouba da gente. Um erro. Você tem que fazer o certo. Então, não é lícito roubar do governo, só porque o governo rouba da gente. Já fala o pecado e já fala desculpas que as pessoas falam. Jogos de azar que levam prejuízo de outra pessoa. Leva a pessoa a perder tudo, a se viciar. Apetite desordenado ao dinheiro. Desordenado. Não ajudar os pobres. Está roubando de Deus. Não ajudar os pobres. E acabou. Fazer os animais sofrerem inutilmente. Porque os animais não têm alma. Então, eles não têm céu, purgatório e inferno, como é o nosso caso. Céu, purgatório e inferno deles é aqui. Então, fazê-los sofrerem é tirar o céu deles, dando uma condição similar ao inferno na vida, né? Então, eu, criança, escrevi pizza, né? Eu cuidava dos bichos, dos animais. Aí tinha, por exemplo, ganso. Eu de manhã cedo, minha avó para me acordar, para dar comida para o ganso vinha me birichar, pegava o ganso assim, pelo pescoço branco. Os gansos tinham medo de mim. Eu chegava, os gansos baixavam a cabeça como quem vai atacar e vinha de ré. Ficava assim, olha, pior que criança. Olha, quando você, antes de entrar para o céu, você passa por uma sala que os animais fazem tudo que você vai fazer. Sim.
Isso dá. Tinha um bicho lá que atacou a família inteira. Foi o pavão. Nem tinha um medo de mim. Eles eram filhotes. Olha que ódio que eu tenho disso. Eles eram filhotes, ficaram resfriados. E minha avó falou assim, ó, vai ter que dar vitamina C. Aí eu pegava um por um, abria o bico, e eu ficava contando gota do Redoxon. E não caía aquele troço daquela gota. Eu ficava encrepado. E aí eles acharam que era coisa análoga à tortura, né? Então eles tinham medo de mim desde criança. Nunca me atacaram. Mas fazer animais sofrer, tá aí, né? E junto desse, o 10º mandamento. Não, era antes do razão. Antes do site. Cara, não podia que o padre da minha paróquia criava porcos. Então, se eu falasse que eu tinha algum problema com bicho, minha penitência era cuidar dos porcos dele. Esse clima e é situações, pessoas de situação de público e tal. E eu, por exemplo, gostar tudo. Aí tem que entender como é que funciona. Não tem critério objetivo, porque às vezes a gente ajuda e aí a pessoa usa o dinheiro para comprar droga e se questiona se de fato era mais justo. Existem instituições que são mais respeitadas, por exemplo, doar cesta de alimentos para a igreja, você já sabe que aquilo vai ser bem utilizado, né? Agora, na rua, eu sempre acho que deve deixar o coração falar. O coração está pedindo para doar, o coração falou para não doar, deixar o coração falar. Porque não tem critério, não tem como a gente colocar, né? Agora, eu, a gente comprou um biscoito, abre o biscoito, porque ele não vai revender um biscoito certo. Estou com fome, queria um biscoito. Dá um biscoito. Abre. Eu preciso de uma fralda. Você se sensibilizou e quer ajudar? Abre a fralda. Porque pacote aberto você não consegue me vender. Eu quero uma garrafa d'água. Abre a garrafa. Essa é a posição. Então, uma criança, frente à loja americana, ela pedia fala. Ela sabia o história dela, ela sabia que ela revendia. Quando ela dava, ela uma coisa entregava nas casas. Às vezes, você abre e a pessoa não quer não. Elas pegam o pacote de biscoito que você abriu, supostamente a pessoa está com fome. Sanduíche, essas coisas, mas eu já vi a pessoa vir pedir, falar que tinha para passar, aí eu peguei, tirei R$20 da carteira dele. Aí, quando eu esperei no ônibus, ele virou e falou assim, agora eu vou embora, porque eu já fiz meu dia. Aí, que olha, aí aqui eu falei... E passagem para quê? Às vezes, eu preciso voltar para o Nordeste. Só que assim, eu fui roubado, tem que voltar para o Nordeste. Mas como é que a pessoa compra uma passagem sem carteira de identidade? Ela tem que ir na polícia. Não tem carteira de identidade, quero voltar. Fui roubado, não tem nem carteira. Pegar um ônibus sem carteira de identidade. Já ouvi, não assim, não no detalhe, mas a gente dá uma questão muito carente, gente que realmente precisa daquilo. É uma coisa mais simples, não são coisas muito caras, mas isso é o que a gente faz, a custa pode ser. Eu
sim, pessoas dentro do condomínio falam, olha, não dá mais para tal pessoa, porque ela acaba fazendo todas os erros que você faça, sabe? Então, agora, eu coordeno esse grupo. Então, eu falo, gente, vamos insistir que a pessoa venha aqui para a gente ver realmente qual é a função dessa pessoa. Eu já ouvi um caso que a família, ela pegava a cesta básica em todas as igrejas. Então, ela tinha várias cestas básicas. Uma igreja resolveu fazer uma visita. Sabe o que essa pessoa fez? Pegou as cestas básicas e jogou no valão. Ela sequer teve uma sensibilidade. É, olha que soberba, né? Mas assim, uma coisa é você, o coração pediu para doar. Você doou e a pessoa não soube usar. Mas uma coisa é a sua consciência, você fez a sua parte, outra coisa é a consciência da pessoa de ter usado de forma errada. Às vezes a gente quer ajudar uma outra pessoa, mas fica lá de trás e acaba não gostando. Não pode, porque se a gente vai tratar assim, lembra que com a mesma, como é que Jesus falou? Com a mesma medida que medir, pode ser. Então, se a gente trata, fez isso, agora eu fechei para todo mundo. Aí, se Deus te tratar assim quando você fizer, então é sempre manter o coração aberto para misericórdia, porque é assim que a gente quer ser tratado por Deus. Junto desse mandamento, o 10º, não matar. Não matar. Depende da cabeça. Não cobiçar as coisas alheias. E aí tem a inveja, que é uma coisa leve, só que aqui é com avidez. Eu quero muito aquilo que a pessoa tem. Aquilo que a pessoa tem. Não é tipo, nossa, fulano foi promovido. Eu também queria ser promovido. Ah, não, eu quero aquela promoção. Vou fazer até com que aquela pessoa seja mal vista para eu ter aquela promoção. Uma coisa é você, não, eu tenho pensamento de crescimento na empresa, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é a avidez, entende? Então, avidez é desejos desordenados pelas coisas temporais, materiais. E o último, dúvidas até aqui? Mas eu não bebi outro aqui. Último, que é o 8º mandamento. Que é o nome e o 10º. Só para completar a nossa listinha. Chegar lá no padre. Chegou no padre. Passa a listinha. Depois você vai rasgar e está fora, que não vai fazer mais parte da sua vida. Fez no celular, gente. Faz num lugar, paga, mas coloca num lugar que você tenha segurança que outras pessoas não estejam vendo. Não vai compartilhar isso no chat GPT. Chat GPT. Preguiça. Eu tenho muita preguiça. É pecado. Gente, chat GPT, inteligências artificiais absorvem tudo que você fala. Então, é tudo público. Tá? As perguntas que são públicas. Então, sempre descarta depois, tá? Pecado é sempre com o padre, entende? Não é para ficar falando para as pessoas, não. Nem abertamente. Às vezes a pessoa chega, eu já falei isso para vocês. Às vezes a pessoa chega na. Estou parlamentar,
Preciso me confessar que faltei missa. Vai se confessar com o padre. Falou na frente das outras pessoas, acabou o sigilo. Vamos lá. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Associa. Falsificar a verdade. Mentira. A mentira ela tem uma diferença. Mentira tem uma diferença. A mentira ela vai ser pecado leve se não causar dano na vida do outro. E vai ser pecado grave se causa dano na vida do outro. É pecado. Não estou passando pano, não. Só estou colocando na caixinha certa. Então, aquela assim, fala que eu não estou. Causa dano nenhum. Agora, contou uma mentira e a pessoa foi demitida por causa da sua mentira, já não dá. Gente. Causa dano. Falso testemunho. Perjúrio. A gente entendeu a diferença aqui do perjúrio, primeiro mandamento, que é usando o nome de Deus, agora não usando o nome de Deus, mas você está em julgamento e você dá um testemunho falso. Agora, juízo temerário. Quando a pessoa passa e assim, não fui com a cara dessa pessoa. Consegue. Maledicência. Falar mal do outro. Ele que seja verdade. Porque quando não é verdade, é calúnia. Mentira para difamar o outro. O padre, isso aí, por exemplo, né, que acontece. Tem um amigo. Não. Às vezes acontece uma situação, comportamento que a gente acha indevido, e em família, dentro de casa, a gente comenta sobre aquele acontecido, tipo, alertando e mostrando que foi indevido, coisa e tal, né? Ok? Tipo o jornal da família, né? Não. É realmente... assim, olha, tá vendo? Aconteceu aquilo desagradável, poxa, tem que olhar com esses olhos para não fazer igual, né? Que é o filho, né? Agora, outra coisa é você não respeitar os critérios que Cristo deu correção fraterna. Se teu irmão está em pecado, vai falar com ele. Se ele não se corrigir, chame 2 ou 3 pessoas. Se caso não se corrigir, leva à igreja. E aí, às vezes, não tem coragem de falar para a pessoa, falar para todo mundo. Aí está paciência. Mas Outra coisa é educação. aí outra questão. Jactância. Sabe o que é jactância? Jactância é a mentira que você usa para engrandecer.
Você bota lá no currículo fluente em inglês. Uma vez eu vi uma. Era uma empresa e eu botou, né? Fluente. Você é fluente? Espera aí. Tem outra pessoa que também é fluente. Aí a pessoa começa a tremer, né? E a outra pessoa também, porque os dois não tiram. E aí eles não falam nada com coisa nenhuma, e um concordando com o outro. A jactância é essa mentira que você usa para. As mentirinhas. Parece. E a última, terminar, quebra de sigilo. Venha, não somente contra a lei, venha pecado. O do padre não é, né? O padre é o outro, de conferência. Mas o do padre é de comunhão. Quebra do sigilo de confissão é de comunhão na hora. Não nem vindo do Papa, não. Da igreja, não. A questão do padre. Não, Ele conta outra família. não posso, não estou fazendo. Vamos cá, para voltar à comunhão. Questão assim, vamos ser sinceros. Um fiel católico está em pecado, o que ele faz? Confessa. E como é que o padre trabalha essa? Morreu. A mesma coisa não acontece com o padre. Um padre fez alguma coisa errada, o que acontece? E todo mundo está falando só sobre isso. Então, assim, o tratamento não tem isso desse jeito. Então, assim, o padre ele, quebrou o sigilo de confissão, todo mundo está falando sobre isso. Ele vai passando. Quer quebrar o sigilo, não é sozinho, né? Sozinho não é. Quebra o sigilo, foi com outra pessoa. Tá toda mentira. Quero me assaltar, tá? Sacar minha arma, não tá sem arma nenhuma. O cara se foi. Teve aquele critério aqui que era liberdade. Você não tinha, né? É pecado. Você tem que ter vontade, né? Pra ter vontade. Agora, São João 23 fala uma coisa bem interessante. Mentir nunca. Ter a verdade. Não, omitir. A omissão vai ser pecado quando você omite para quem tem. Agora, se você fala a verdade para quem não era para ouvir, isso não. Então, omitir para essas pessoas. Mentir nunca. Dizer a verdade. Então, assim, a pessoa perde, a pessoa tem que crescer. Eu não tenho muito nada de falar. Tenta com quem tem capacidade de falar com a pessoa. Você é tão próximo. Solidário. Tinha um garoto. Ele pedia muito. E eu estava sempre perto, né, dele e tal. Aí todo mundo chega. Brasil, pai.
pela beirada. Mas era um. Aí depois ele foi no médico. Ele ia pro banheiro para tomar banho, que era na época da foi coletivo, né? Ia pro banheiro com sacola. Não foi fácil. Não tomou fácil, mas Eu tive uma situação igual de uma empresa. Uma funcionária que tinha uma feira também, e ninguém conseguia trabalhar no mesmo ambiente. Um problema. Uma situação muito chata. Aí a gente fez o cristal lá, meu irmão foi carregado de falar. Mas a gente indicou para ir ao médico e ela tinha realmente uma bactéria, uma coisa assim. Então, um cheiro muito forte, tratou e... falar a verdade. Amor, eu estou querendo dizer assim, você falar a verdade para construir, pessoal, não para destruir. Feedback positivo. Falar agora que eu estou dando mistura, mas também misturar. Faça isso, então, faça alguma coisa para você se vai algum problema. A pessoa está incitando, está induzindo, nem comete nem pecado. Não, só a pessoa do Deus comete. Porque a outra pessoa não tem liberdade, vontade. Você não teve vontade, você só ensinou. Você só ensinou e ela que teve a vontade. Aí, Não corre não, Jesus ainda coloca mais, né? Jesus ainda vai falar maldito aquele que faz o outro pecar. Melhor que tivesse colocado uma pedra no penhasco. Padre, aí cabe um escândalo também, né? O escândalo também é isso aí, né? Tem esse sentido, né? Roubando a fé da pessoa. Talvez, né? Para Deus, né? Tá? Tentar a Deus. Deus existe, eu me jogo aqui dentro. Como o diabo tentou se... Se Deus existe, eu posso passar perigoso. Nada vai acontecer. Não, quem somos nós? Projeção pessoal? É temporário. Não, vou esperar o bichinho de vocês depois. Amanhã é grande, tá? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Pode. Tchau, tchau. Até segunda, para terminar, hein, gente? Bora terminar. Vai conter. Quero ter. Vai, não vai ser problema. Ah, vai ter tudo. Foi a primeira a chegar, garota. Bora. Quem falou que tinha agora eu entendi o que aconteceu. Pode parar a gravação, ó. São 5. Não. Ou